Essa matéria foi a matéria que me ajudou a entender e a enxergar que a religião na qual eu fazia parte também era uma seita. Bora lá que hoje eu quero falar um pouquinho dessa matéria na qual eu estudei na faculdade de teologia. E como eu estudei numa faculdade espanhola, então a matéria se chamava Religiones Comparada. Traduzindo para o português, a comparação das religiões. E essa matéria, principalmente, a gente estudou várias religiões. É claro que a gente não estudou todas, porque existem muitas, mas nós estudamos as principais. E qual era o ponto de estudo sobre essas religiões? Era como ela surgiu, qual era a doutrina, como eles interpretavam a Bíblia, né? E qual era a estratégia que eles usavam para captar os fiéis. Já os fiéis estando dentro da religião, dentro da igreja deles, o que eles faziam para manter esses fiéis ali. Então eu vou explicar algumas delas, tá bom? E as religiões que a gente estudou, entre várias, está a católica, está a Testemunho de Jeová, os mormons, os muçulmanos, o que tem a ver com o que é o Islã, né, o islamismo, o judaísmo e entre outras. E a gente fez uma investigação da origem, né, consultando os livros históricos, como que funciona, quais são os pontos, principalmente os pontos negativos dessas religiões. E claro, sempre com a ótica de que você está na religião certa e os outros estão errados. Então o nosso foco era procurar os pontos negativos, os pontos que não batia com a nossa. A religião que eu participava, supostamente eu estava na religião certa, a dona da verdade, a que realmente pregava a verdade, a que vivia a verdade. Já as outras não seguia exatamente o que a gente seguia. Então, no ponto de vista nosso, nós estamos na verdade e os outros estavam errados. Já começa por aí, né? Então, por que essa matéria ela fez eu enxergar que a religião que eu fazia parte também não era muito diferente das outras? Porque em base às técnicas, as estratégias de investigação que eu aprendi nessa matéria, eu não só apliquei nas outras religiões, mas também apliquei na qual eu estava seguindo. E foi aí que começou a cair a ficha. Porque em base aos pontos que eles ensinam você pesquisar, e claro, tudo que a gente estudava tinha que ser pautado na Bíblia, em textos, né, que respalda o seu comportamento, como deveria ser o comportamento, e em base ao que a gente estudava, aquelas religiões não estavam seguindo exatamente o que prega a Bíblia. Certo? Então, vou citar aqui um exemplo simples. O professor que estava dando aula para a gente dessa matéria, ele organizou em uma semana, e um dia dessa semana, ele marcou para a gente ir visitar essa religião. E eu lembro das religiões que a gente, das igrejas, né, que a gente foi visitar e conversar com o responsável, o pastor ou, né, o líder, foi uma mesquita muçulmana, que lá na Espanha, onde eu estudei, tem várias mesquitas, né, e os muçulmanos vão lá, né, cultuar, e também ele agendou com um padre de uma igreja católica. Então ele juntou os alunos da classe na qual eu fazia parte e fomos, a primeira agenda que ele conseguiu foi em uma mesquita. E nós fomos lá, marcamos no caso lá eles chamavam, né, vamos dizer, o pastor era o imã, o responsável daquela mesquita era o imã. Então no dia que a gente marcou com ele, a gente foi numa sala, a gente sentou no chão, porque é cultura deles, você tira o calçado e fica sentado no chão. Então o imã ficou assim
E atrás do imã ficou vários fiéis, que eram fiéis que seguiam, né? Tinham bastante conhecimento, ficou atrás do imã. E nós aqui em volta, de frente, fazendo as perguntas e questionando o imã. Então, uma das perguntas que nós fomos preparados lá era relacionado com a lei que é imposta sobre as mulheres. Então a gente cutucou bastante nesse sentido aí, porque que o muçulmano, as mulheres não têm tanta liberdade, que elas têm que estar cobrindo o cabelo, etc, e muitas coisas. Então, tinha a pergunta que a gente fazia que o imã, supostamente o que tinha que ser o mais conhecedor do Alcorão, né, que é a Bíblia dos muçulmanos, tinha a resposta que ele não sabia responder. E quem respondia, né, ou tentava responder, era um dos fiéis, ou alguns dos fiéis que estavam atrás dele. E eu percebi que as pessoas que estavam atrás dele, que eram seguidores, sabiam mais do que o imã. Interessante, né? Então, o líder ali, ele não tinha nem um conhecimento profundo do Alcorão, que é a Bíblia deles, pra você ter noção, né? Então, às vezes, quem respondia, e a resposta, às vezes, sempre era camuflando, sempre colocando o lado bonito da coisa. Não é bem assim, que o Alcorão ensina assim, mas tem gente dentro que não aplica, etc. Beleza. Aí, depois, em outro dia, nós fomos a uma igreja católica. Chegamos lá, o padre recebeu a gente, né, e a gente foi conversar com o padre. E de novo, claro que nós fomos preparados, né, que nós estávamos estudando a matéria, fomos preparados já com as perguntas na ponta da língua. E uma das perguntas que nós fizemos muito para o padre foi com relação à adoração de imagens, porque o evangélico não adora imagens, já o católico, ele adora imagens. Só que quando nós lançamos para o padre essa pergunta, ele justificou que eles não ensinam os fiéis a adorar imagem. Simplesmente eles têm um respeito, só que os fiéis adoram, não é que eles, né, ensinam. Então essa foi a explicação que ele deu, e entre outras perguntas que nós fizemos, e tinha hora que nós deixávamos ele de saia justa. Então, por que eu estou contando isso aí? Porque daí, a mesma regra que eu aprendi a aplicar nas outras religiões, eu apliquei na qual eu também fazia parte. E o que aconteceu? Eu percebi que não é tão diferente das outras, que a religião na qual fazia parte não é tão mais especial ou certa quanto as outras. Assim como as outras tinham um monte de erro que a gente, né, percebeu, ou estudou, ou ensinaram para a gente enxergar que era erro, mas no ponto de vista dos que estão nessa religião, para eles estão certos, eles estão fazendo o correto, por mais que seja muito absurdo, e tem religiões muito radicais, muito severo, mas no ponto de vista deles estão certos. E assim nós, no nosso ponto de vista, a gente acha que está certo também, mas eu comecei a perceber que não é bem assim. Às vezes é mais sutil, é mais suave, mas não deixa de ser certas regras que tem tão cruel quanto a deles. E aí nenhuma religião escapou, inclusive a minha. E uma das coisas que você aprende muito nessa matéria é que ali eles mostram os pontos, as estratégias que a seita usa para captar os fiéis. E quando eles estão já captados, existe uma lavagem cerebral aonde obriga eles a ficarem ali. E qual é a estratégia? Eles miram naquelas pessoas que estão sozinhas, que estão carentes, que estão passando por dificuldade. E aí eles abraçam essas pessoas. E, claro, trazem palavra de conforto, né? E são, tipo assim, recebem bem essa pessoa. E aí essa pessoa se sente acolhida, se sente ouvida. E aí, quando você está dentro, já começa a lavagem cerebral. Eles começam a te convencer de que aquilo é a verdade, que você está na verdade. E aí você já começa a entender
da forma que eles pregam, que você tem a obrigação de obedecer, senão você vai para o inferno e etc. Daí já começa a incutir psicologicamente aquele medo para te amarrar, te escravizar ali. E aí já começa a te sugar no econômico, aí você já tem que doar o seu dinheiro, você tem que doar o seu tempo. E aí vai, se você colocar na ponta da caneta, né? E aí muitas pessoas, às vezes, dependendo do tipo de seita que ela entra, quando é uma seita bem assim, pesada, tem pessoas que saem totalmente arrebentadas psicologicamente. E quando você sai, eles viram as costas para você, porque você já não pertence ao grupo e você está condenado ao inferno. Então é complicado. E uma coisa que eu percebi dentro na qual eu fazia parte, é que como eu tinha uma formação, eu tenho, né, a formação teológica, eu estudei, então foi oferecido para mim cargos aonde eu conheci a galera por trás das cortinas, onde o público geral não vê. Então quando você faz parte da liderança, né? Você participa dentro, você vê por trás da cortina. E o que eu percebi? Eu percebi que existe uma hipocrisia muito grande, e isso foi o que me irritou muito. E eu levava muito a sério as coisas, eu queria fazer as coisas certas, seguir certinho. E por eu ser muito questionador, por eu tentar querer levar as coisas certas, por eu confrontar a galera, porque eu fazia parte do conselho ali, o pessoal começou já a me olhar de olho torto. E aí quando comecei a confrontar, uma vez eu confrontei eles, joguei na cara deles, né, a hipocrisia, que eles pregavam uma coisa e viviam outra. E aí eles, pouco a pouco, me tiraram dali, me afastaram, né, e chutaram eu para fora. E aí eu comecei a estudar mais a fundo. Aí eu fui percebendo, já postei vídeo aqui no canal, que em base às minhas investigações eu fui ligando os pontos dos estudos que eu já tinha, que existe muita incongruência, existe muitas coisas que não batem na Bíblia. Por mais que você ensina que ela é inerrante, né? Que a Bíblia é inerrante, que é a palavra de Deus, mas daí você começa a se questionar, você tira o véu da religiosidade, você começa a enxergar as coisas tal qual, e aí você começa a perceber que muitas coisas não batem ali, muitas coisas não, sabe, não vai, cara, não tem lógica. Você começa a questionar e você vê que é manipulado. E aí eu fui estudando, me aprofundando, e vi que realmente a Bíblia, ela não é uma palavra que foi dada por Deus ou inspirada por Deus, ela foi escrita por homens com intenção de manipular. E na própria faculdade você aprende isso, no Concílio de Trento. Os poderosos da época, os religiosos, se reuniram e ficaram discutindo o livro que ficava e os livros que não ficavam. E aí montaram uma Bíblia. E na própria faculdade você aprende que a Bíblia, as escrituras, não é como é agora. Ela era por pergaminho, não tinha versículo, não tinha capítulos, etc. Ela é escrito, né, no hebraico, é escrito, não tem ponto. Então, já nesse princípio, eu percebi que se a gente for no pé da letra, já a própria Bíblia, como ela hoje, está errada. Porque tem aquele texto que fala, ai daquele que aumentar um ponto, uma vírgula. Então já era, pode queimar. Já infringiu a regra que você aprende lá, entendeu? E coisas assim, e um monte de coisa que você começa a ver, começa a comparar, você começa a questionar, e você vê que, cara, na sua própria vida você vê que você não consegue alcançar aquele nível de santidade que é exigido. E aí você percebe que os líderes que estão e se colocam como o que vivem na santidade, que Deus fala com eles, você vê por trás, não é nada daquilo que eles pregam. E aí você percebe que é uma grande hipocrisia. E você percebe que é tudo uma mentira. E com o tempo a mentira vai caindo e você percebe. E aí eu caí fora. E nunca me senti tão livre, tão, dono de mim mesmo depois que eu abandonei a religião. Então, esse vídeo eu estou fazendo por isso. A própria teologia que eu estudei foi a que me ajudou a entender mais rápido e a compreender que tudo não passa de um engodo.
que essa história de que Jesus morreu, que pecado, inferno, diabo, tudo foi criado para manipular através do medo. E foi um peso, foi um alívio que eu tirei das minhas costas depois que eu entendi isso. Hoje eu não vivo mais com aquele sentimento de culpa que eu vivia, com aquele medo do inferno, medo de ir para o inferno, medo do pecado, medo de Deus. Então, a própria teologia me ajudou a entender e a enxergar que a religião é mais um braço do sistema. E eu caí fora. Bom, vou ficando por aqui com este vídeo. Se você acha que eu estou certo, estou errado, comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. Mas esse é o meu ponto de vista, é o que eu estudei, é o que eu estudo, é o que eu enxerguei. Estou passando aqui para você. Espero que eu possa ajudar a despertar pessoas que estão também nessa prisão, nessa escravidão da religião, e possa começar a questionar e olhar que não existe muita diferença de quem está lá dentro e quem está aqui fora. É uma hipocrisia tamanha. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Fui!